Graça e paz aos irmãos para esta mensagem de ascensão de nosso Senhor. Eu vou ler de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 em diante, onde o apóstolo escreve assim: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. É a história contada por Paulo desde a ressurreição, morte e ressurreição de Jesus, durante os 40 dias, até que ele subiu ao céu. E então nós vamos ver hoje o que aconteceu naquele momento em que Jesus subiu ao céu. Naquele instante, não sabemos quantas pessoas tinha. Paulo menciona um momento em que tinha mais de 500 pessoas. Parece que não era nesse momento. Mas com certeza tinha centenas de pessoas aí, além dos 12 discípulos, ou melhor, os 11. Os discípulos e outras pessoas também sempre tinham muitas perguntas a respeito do reino de Deus como sendo Israel. E Jesus dá um outro enfoque. O reino de Deus aqui no mundo é universal, é global, é para todas as nações. E os discípulos custaram para entender isso. Então eles perguntam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E Jesus desconversou. Ele não respondeu essa pergunta. Ele disse: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. O enfoque que Jesus dá ao poder do Espírito Santo tem um propósito bem definido. Qual é o propósito? Testemunhar. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto quanto em qualquer lugar. Ou seja, o Espírito Santo nos capacita, nos dá poder para testemunhar. Esse é o enfoque. Testemunhar, ou seja, falar de Jesus, falar do Evangelho, falar da salvação, comunicar a nossa experiência aos que estão fora da igreja. Não é assim somente para a gente se deleitar dentro da igreja com espiritualidade. Também é, mas não é o propósito. Não é o propósito que Jesus propõe aqui para o evangelismo mundial. O evangelismo mundial acontece fora da igreja. Então, sereis minhas testemunhas. É isso que Jesus está propondo aqui. Então vamos ver aquele momento que deve ter durado aí o quê? Uns 10 minutos? Não sei, talvez uma hora. Bem breve, era sem argumentos, sem respostas a pergunta nenhuma,
simplesmente Jesus dando a sua comissão não só aos discípulos. Ele não separou os 12 discípulos ali, dizendo para eles que eles têm que testemunhar. Eram todos os que estavam ali, provavelmente centenas de pessoas. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Grifei isso com cor vermelha, porque é importante isso aqui. Jesus, em todo o seu ministério, nunca evocou toda a sua autoridade. Nunca. Nem mesmo quando alimentou os 5.000, que foi um milagre e tanto aquilo lá, nem mesmo quando ressuscitou os mortos. Quando ele ressuscitou Lázaro, ele fez apenas uma oração, não pedindo poder, não pedindo autoridade. Apenas ele falou: Pai, eu falo isto para que os que me ouvem saibam que estás em mim. E acredito eu que quando ele disse: Lázaro, sai para fora, talvez aumentou o volume de voz só para que todos ouçam. Mas não que ele precisava disso para acordar Lázaro da morte. Não precisava. Jesus nunca usou toda a sua autoridade para fazer qualquer milagre. Nunca. Agora, ele evoca toda a autoridade. E essa autoridade, veja a abrangência que tem. Toda a autoridade no céu e na terra. Veja qual é a autoridade que ele evoca para dar esta ordem. Eu às vezes me imagino lá. Que tal eu, na minha imaginação, estar lá naquele momento e eu poderia ver a seguinte cena. Ele teria dito assim: Pai, me dá a tua mão aqui. Espírito Santo, ilumina essas pessoas. Anjos e arcanjos estejam a postos. Diabos e demônios tremam agora, porque eu vou dar uma ordem. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ide, portanto quer dizer o quê? Porque eu tenho toda a autoridade. E eu dou essa autoridade para vocês evangelizar o mundo. Fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos é muito mais do que salvar alguém. É muito mais. Qual é a diferença entre um aluno e um discípulo? Um aluno quer saber o que o mestre sabe, nada mais, não se importa com a vida dele. Mas um discípulo quer ser como o mestre é. Essa é a missão que Jesus comissionou, para fazer pessoas igual a ele, para que tenham a virtude, o poder, a vida que Jesus tinha. Essa é a missão. E isso não é tão fácil assim. Leva tempo para fazer um discípulo. Vou falar ainda disso nesta mensagem. Todas as nações, não é só Israel, todas as nações. Jesus quer que o último morador da terra ouça o Evangelho. Pregai o Evangelho a todas as nações. O que são todas as nações? Não é só Israel, mas tem outro detalhe. Pregar o Evangelho a todas as nações
não é algo que deve acontecer em 2000 anos. Não. É algo que deve acontecer em cada geração. Ou seja, a cada 50 anos, todo o universo, todas as nações têm que ser alcançadas novamente com a mensagem. Senão, aquela geração que não é alcançada está fora. E se a gente pensa que essa missão, será que foi cumprida? Será que cumprimos como igreja essa comissão? Será que obedecemos? Ou será que ainda em 2000 anos não conseguimos fazer? Então qual é o erro da igreja? Eu acredito até que a primeira geração fez muito bem o seu trabalho. Não sei se chegaram até os povos bárbaros, mas levaram o evangelho de Jerusalém adiante até a Espanha, até a Índia, até o Egito, até a Armênia. E talvez alguns povos bárbaros não foram alcançados, mas eles em 30 anos evangelizaram todo o Império Romano. Do ano 33 a 63, em 30 anos, uma geração curta, eles alcançaram todo o reino. E pagaram um preço muito alto para isso. Dos apóstolos, todos eles morreram ou crucificados, ou jogados às feras, ou decapitados. Só um, o apóstolo João, morreu na cama. Então, a igreja nunca cumpriu. É opinião minha. Quem sabe temos que fazer mais pesquisa sobre isso. Onde a igreja errou? Vamos ver um pouco mais nesta mensagem sobre isto. Mas como é que alguém é salvo? Como é que alguém é discipulado? Como é que ele é encontrado? Quem que fala para ele de Jesus? Tem uma pesquisa que os evangelistas gostam de divulgar, que mais de 80% dos crentes, dos salvos, foram salvos por um evangelismo de amizade. Amizade. Ou seja, em família, na parentela, na vizinhança, nos amigos, nos colegas, e por ali vai. Por amizade. Mais de 80%. Ou seja, esse é o método mais eficaz de evangelismo. E não custa nada. Não custa nada para a igreja. Porque esses novos convertidos, quando eles notam a mudança em sua vida, o amor de Deus derramado em sua alma, a salvação, o perdão dos seus pecados, eles logo pensam em alguém que conhecem. Alguém da própria família, um vizinho, um amigo, um parente, um colega de trabalho. E olha só, eles geralmente já no próximo culto trazem alguém. Esse é o dinamismo do evangelismo por amizade. E esse alguém jamais iria na igreja para ouvir o evangelho. Mas ele é levado por alguém que é transparente. Porque o pastor, os líderes da igreja, muita gente não sabe da vida deles. E aí quando entram na igreja e veem o que não é bem aquilo que eles esperavam, se decepcionam e saem da igreja. Muitas vezes, esse é o caso dos desigrejados.
Então, o método mais caro de evangelismo é o que menos resultado produz. Menos de 20% por esses meios, bem caros: rádio, TV, folhetos, trabalho social, programas, igreja, catedral, enfim. Menos de 20% são atingidos dentro dessa estrutura. Portanto, a igreja tem que repensar o seu evangelismo se não usa o método evangelismo por amizade. Segundo o movimento de igreja em células, que eu cheguei a conhecer 25 anos atrás, e que eu participei todos os módulos em Curitiba, era sempre de quinta-feira até domingo, várias vezes por ano. Esse movimento considera o seguinte: o que emperra o crescimento da igreja é o clero, o cerimonial e a catedral. Veja só, o tempo que mais cresceu a igreja foi os primeiros 3 séculos. Não havia templo. O templo de Jerusalém já estava destruído. Não foi construída nenhuma igreja nos 3 primeiros séculos, por causa da perseguição. Não era possível. E eles evangelizaram o mundo inteiro conhecido daquela época. Mas depois, quando Constantino se converteu, entre aspas, aí entrou a catedral, entrou o clero, e isso emperrou a igreja. Além de emperrar, porque naquele tempo até muitos não aceitaram esse conforto, porque estavam acostumados a arriscar sua vida pelo evangelho. Agora não mais. Então muitos iam ao deserto adorar a Deus, e aí surgiram os monges. Não aceitaram esse conforto. A catedral, o clero, o cerimonial, muita cerimônia dentro da igreja. E aí entrou muito paganismo na igreja. E aí podemos dizer que aí tinha 1000 anos de trevas na igreja. A igreja ficou uma instituição, uma organização, um cerimonial. E as pessoas não saíam mais para evangelizar. Achavam que todos tinham que ir na igreja porque lá é bonito, tem conforto, tem cerimonial, tem louvor. Eu fiz uma pesquisa de que é possível cumprir a ordem de Jesus em tua vida, na vida de cada um de nós. Não precisa nem 50 anos para um homem sozinho evangelizar o mundo inteiro em sua vida. Começando, digamos, se você está sozinho, não é o caso, né? Mas suponhamos que você sozinho é convertido, você é consagrado, você quer evangelizar o mundo. É perfeitamente possível em 32 anos. Acredita? Vamos ver. Primeiro ano, 2022. Né? Você está sozinho e conquista mais um. Só um. Mas você faz dele um discípulo. Você treina ele. Para ele, no ano seguinte, fazer o que você está fazendo com ele. Para ele fazer com o outro, que ele vai conquistar. Então, no fim deste ano, 2022, vocês são dois. No ano que vem, 2023, esses dois conquistam mais dois. Ou seja, o primeiro que começou, cada ano continua conquistando mais um, só mais um, cada ano, discipulando, preparando para ele fazer a mesma coisa.
E cada um dos outros que são conquistados faz a mesma coisa. Por isso, em 2023, 2 mais 2 são 4. 2024, 4 mais 4 são 8. Parece que não rende, né? Parece que não. Mas veja só, 2032, daqui 10 anos, você vai ter uma igreja com 2.000 membros, 2.000 discípulos. Você gostaria de ter esse sucesso? Faça isso. Comece você sozinho. Ou, se tiver uma igreja, discipule uma turma, se possível todos eles, não é possível, mas você vai poder preparar um bom número dos membros para se engajar nesse esquema. Aí, em 2038, você vai ter em torno de 100.000, 130.000 conquistados. Ou seja, você já estaria evangelizando toda a tua cidade, digamos uma cidade como Ijuí, que tem 80, 90.000 habitantes, você conquistaria em 2038. Em 2045, o número seria, seguindo esse esquema, claro que são cálculos matemáticos. Não vai sair assim, não é possível. Mas pode sair melhor, pode sair nem tanto assim. É um cálculo matemático. Mas só para você ter uma ideia de que é possível cumprir a ordem de Jesus em cada geração. Isso que eu quero mostrar. Em 2049, vai ser 268 milhões. Ou seja, se em 2045 você conquistou todo o estado do Rio Grande do Sul, mais uma parte do Uruguai, em 2049 você vai ter evangelizado todo o Brasil. Todo o Brasil. Começando somente com você. E em 2054, 32 anos depois, né, você vai ter mais de 8 bilhões, ou seja, o último esquimó do Alasca e o último comunista da China vai ter ouvido o Evangelho, vai ter a oportunidade de se converter. Nem a metade disso vai se converter, a gente sabe, mas Jesus disse que é para levar o Evangelho a todas as nações e fazer discípulo de quem quer ser. Você não pode obrigar alguém a ser um discípulo, mas vai ter gente que quer ser.